E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre redenção e alguns autores dizem que é uma das palavras mais importantes da Bíblia e com certeza é um tema que, se você entende, ele transforma a sua vida. Primeiro explicando o que é a redenção no Antigo Testamento e o que a palavra significa, né? Redenção, ela é o ato de remir, que o que quer dizer isso? Biblicamente, quando alguém tinha uma dívida impagável com outra pessoa, aquela pessoa se tornava escravo da pessoa que ela estava devendo, a fim de pagar tudo que ela deveria. E a gente vê isso diversas vezes na Bíblia. Uma das passagens mais que demonstra Jesus no Antigo Testamento é a de Ruth com Boaz, e a gente vai falar deles também mais pra frente. Mas basicamente é isso, uma família deve muito para uma outra e não tem como pagar, e ela dá tudo que tem, seus bens, suas terras, suas posses, seu gado, e ela não consegue pagar, então ela tem que pagar sendo escravo até um certo ano ou até o ano do jubileu, né, que era quando o pessoal voltava todo mundo à estaca zero, e a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, porque o foco aqui é a redenção. E aí o que acontecia? Quando uma família tinha que se submeter a esse ponto, poderia vir um remidor, um redentor, que ele faria o quê? Já que essa família vai precisar ser o seu escravo, eu estou disposto a pagar a dívida que ela está te devendo, e ela, em vez de trabalhar para você, ela vai ser minha, ela vai trabalhar comigo. E isso era um grande ato de louvor, né, daquela pessoa que foi redimida. Por quê? Primeiro que ela não teria que trabalhar para algum desconhecido, porque uma pessoa comprou ela. E você pode pensar, para ela não ser escravo de uma pessoa e ser escravo da outra é a mesma coisa. Só que não. Por quê? Porque não era um bom negócio a pessoa que estava redimindo. Ela não estava fazendo um bom negócio. Por quê? Porque se a pessoa estava devendo um valor muito maior do que ela poderia pagar, mesmo com o trabalho dela, e o trabalho era a última coisa que ela poderia fazer, então com certeza a dívida valia mais do que aqueles dias de trabalho. A pessoa pagando esse preço completo, ela já estaria num mau negócio. Então o remidor, ele também era um homem muito piedoso, porque ele estava com compaixão daquela pessoa que estava virando escravo, então ela decidia pagar para o outro sair livre ou trabalhar com ele. E o que aconteceu com Ruth foi isso. Ruth não tinha mais como pagar suas contas, então ela foi para Boaz, e Boaz, que era um parente dela, foi e decidiu redimir ela. E ela, a gente conhece a história, ela continuou vivendo com ele até o fim da vida lá. Aí a pergunta que pode surgir é a seguinte: por que a gente precisa ser redimido? E a nossa série de vídeos aí mostra muito isso. Por que a gente precisa de arrependimento? Porque a gente pecou, e aí a gente fez um vídeo sobre pecado. O vídeo sobre pecado mostra que a gente, por si só, a gente não consegue atingir a salvação ou agradar a Deus de maneira nenhuma. Por isso a gente precisa de um redentor. E é aí que Jesus entra. E é aí que entra a obra salvífica de Jesus, que quando ele redimiu a gente. E com certeza é a coisa mais interessante da Bíblia. Então a gente vai ler um versículo que está lá em Romanos 3, que a gente já leu ele no vídeo sobre o pecado, mas ele cabe aqui também, que fala o seguinte, Romanos 3, 23 ao 24, que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então a gente vê que a gente não teve que pagar nada, porque a gente não conseguiria pagar, porque a gente já deu tudo que a gente poderia ter dado e não foi o suficiente. E se a gente tivesse tentado mais, também não ia dar. Por quê? Só uma obra completa, só pagando o preço total para a gente conseguir ser liberto da dívida que a gente criou com os nossos pecados, né? E aí aqui fala que pela redenção que só há em Cristo Jesus. E aí, como a gente viu, o Redentor, ele não só tira você da pessoa que você está devendo, mas ele compra você, e você é posse dele. E agora a gente vai ver lá em Colossenses 1, 13 e 14, que fala o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então veja bem, ele nos tirou de quem a gente estava devendo. A gente pecou, então quem peca merece a morte. O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Então, a morte é a única solução, é a única saída que tem para quem pecou. E com certeza a gente já pecou, como a gente viu lá em Romanos. Agora, a remissão de Jesus, o que ele fez? Ele tirou a gente da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então a gente não é mais propriedade do capeta, a gente não é mais propriedade do inferno. Agora a gente é propriedade de Deus e do seu Filho, do Filho do seu amor. E aqui no versículo 14 fica bem claro também que a nossa dívida era por causa do nosso pecado, que fala lá, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, a nossa dívida é o pecado. É a dívida que a gente não tinha dívida nenhuma com o capeta. A gente era a propriedade dele. Mas a nossa dívida era com Deus. E agora a gente vai entender mais de como a gente é uma propriedade de Deus e de Jesus. E aí, outra pergunta que pode surgir é a seguinte: mas por que Deus, porque a nossa dívida se era com Deus, por que ele só não perdoou? Por que ele só não falou, não, gente, tá tranquilo, tá todo mundo perdoado? Por que ele só não perdoou em vez de Jesus ter vindo e morrido pelos nossos pecados, ter sofrido tanto, passado por tudo isso de novo? E a resposta eu acredito que esteja lá em Hebreus 9, 22, que fala o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão. Esse versículo é o chave do vídeo, eu acho. Por quê? No Antigo Testamento, qual que era o jeito de você redimir um pecado, de você fazer a expiação do pecado? Era por meio do sacrifício. E aí, com esse derramamento de sangue, ele tomava os pecados. O bode, tem todo aquele dia da expiação, que o pessoal passava o pecado e ele tornava-se impuro, aquele animal que antes era puro, e agora ele morria e tinha a remissão. Então esse versículo que fala, sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, também fala na Bíblia que um cordeiro não é mais por um cordeiro. A gente vai ler o próximo versículo. Não é mais por um cordeiro, por uma novilha. Porque o Filho de Deus desceu e ele foi o sacrifício perfeito para abolir para redimir todos de uma vez só, para a gente não precisar sempre ficar tendo que fazer esses sacrifícios. Ele veio e acabou de todo mundo. Ele perdoou todos antes, durante e depois. Isso é muito massa. Então vamos ler aqui, Hebreus 9:12. Fala o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes aos Deus vivo. E aí lá em Tito 2:14 fala o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E aí a gente é um povo totalmente diferenciado agora, aqueles que passaram pela remissão de Jesus. Por quê? Porque antigamente a gente vivia na lei, a gente era pecador e claro que a gente ainda tem pecado, mas a gente ainda não é escravo, a gente não é mais escravo dele. E agora o que acontece? A gente é um povo redimido, um povo especial. E isso é lindo, porque a gente passou por Jesus e ele perdoou todos os nossos pecados. É claro que isso não pode dar lugar, dar espaço pra gente agir na libertinagem, que é falando, pô, Jesus pagou tudo, tá ótimo, vou viver do meu jeito. Nada que eu fizer pode estragar a obra de Jesus. O que é uma mentira, porque se você pensa assim, fala lá em Hebreus, aqueles que conheceram a Cristo e continuam no pecado, é como se você estivesse crucificando ele novamente, porque ele só veio morrer pelos nossos pecados. Se você entende isso e continua pecando, é como se você estivesse agravando o sofrimento de Jesus. E quando Jesus morreu,
a gente sabe que todas as coisas foram criadas por Jesus, por meio de Jesus. E ele é como se fosse o molde de toda a criação. E a criação toda sabe da autoridade que Jesus tem. E aí o que aconteceu? Quando Jesus morreu, o Filho de Deus, que Deus se separou. Por quê? Porque Jesus tomou os nossos pecados. E aí, como fala lá em Gálatas 3,13, que Jesus se tornou maldição por causa de nós, o que aconteceu? Deus se separou dele. E esse foi o real sofrimento de Jesus. E aí, o que aconteceu? A criação vendo isso, essa redenção que é totalmente absurda, é totalmente misericordiosa e extraordinária, que mesmo a criação deu uma travada. Por quê? Qual que é a função do sol? O sol ele ilumina e aquece. O que aconteceu naquele dia que Jesus morreu? O sol se escureceu. As pedras, o que acontece? As pedras, elas são fortes. O que aconteceu? Elas foram quebradas. Os mortos ressuscitaram. Então, a criação inteira ficou tipo, não acredito, como assim? Porque naquele momento, Jesus estava redimindo todo o povo escolhido. E qual que foi o resultado disso? O resultado disso tudo tá lá, Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E essa foi a obra de Jesus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Note que o império é onde tem um imperador, e o império das trevas e reino de luz. Porque o reino que a gente foi comprado, o reino que a gente pertence hoje, ele é um reino que tem um rei e não um imperador. Porque a diferença é que a gente tem prazer de estar nesse lugar. É o lugar que a gente nasceu para estar. A gente estar adorando o nosso rei que não é um imperador, porque ele é digno. Ele é digno, ele é justo, ele é misericordioso, piedoso, nos salvou e a gente serve ele não por obrigação, mas por amor. Paulo também falava: sou escravo de Cristo por amor, porque a gente faz as coisas por amor, por causa que a gente entende essa redenção. Mas você não pode entender o impacto da redenção se você não entende o impacto do seu pecado, o impacto da nossa impureza. E aí sim, você pode entender cada vez mais, e claro que a gente nunca vai chegar num entendimento pleno. E essa é a obra, o paradoxo, por que Jesus veio morrer, o que ele viu em mim. E isso a gente vai ganhando entendimento cada vez mais, e cada vez mais isso vai nos libertando. Então, eu espero que isso tenha te ajudado e que você cresça nesse entendimento de que Jesus é o Cristo Redentor, né? Que tem a grande imagem para a gente fazer um memorial dele. E Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.